temos bem pouco tempo e o Senhor quer falar em nome de Jesus. Quantos creem em milagres, digam amém. Amém. Pode levar isso aqui também, querido. Glória a Deus. Irmãos, ontem eu preguei sobre provocadores de milagres e todos os 3 cultos eu estava orando pelos irmãos e também estava orando porque eu estava precisando de um milagre em Curitiba. E hoje, ao meio-dia, chegou a notícia de um grande milagre. Eu caí de rosto no chão, né, não sabia nem o que fazer, né, porque Deus é um Deus de milagres, amém? Você vai receber esse milagre seu, assim como nós recebemos o nosso hoje de manhã. A notícia vai chegar através do e-mail, do zap, do telefone, alguém vai chegar, eu não sei. O seu papel é crer. Diga comigo, o que é fácil eu faço. Fala, o que é fácil eu faço. Difícil Deus vai fazer. Fala assim, o que é natural eu faço. O sobrenatural Deus vai fazer. Quantos creem que Deus já fez na sua vida? Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, e versículo de número 8. Eu gostaria que você realmente redobrasse a sua atenção, porque talvez o que eu tenho para falar aqui eu precisaria de bastante tempo e eu vou resumir. 2 Reis, capítulo 4, e versículo número 8. Eu quero falar isso em cima desta passagem, que eu gosto muito. Acho que se eu pudesse eu pregava só em cima dessa passagem, porque ela me ensina cada dia uma coisa nova. 2 Reis 4:8 diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica ou pobre, irmãos? Então profetiza aí, não perca não, fala que nem eu. Olha para o irmão e fala, essa mulher é igual eu, é igual você, ó, rica, aleluia. Onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Diga graças a Deus pela palavra. Queridos, eu quero falar na segunda noite sobre o tema o construtor de altares. Essa história aqui é muito conhecida, essa passagem é muito pregada, e conta a história de um grande homem de Deus, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu morava numa cidade, mas ele exercia o seu ministério no Monte Horebe. Era o monte onde ele exercia o seu ministério, ele atendia o povo. E da cidade de Dotã, onde ele morava, até o monte era uma caminhada de uns 50, 60 quilômetros. E ele, no meio dessa jornada, ele pernoitava, ele parava numa cidade chamada Sunem. E ali ele pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus. E a Bíblia diz que havia nessa cidade uma mulher rica, talvez a mulher mais rica daquela cidade, que começou a fazer como você está fazendo, foi ouvi-lo. E ao ouvi-lo, ela se encantou com a unção que ele possuía, com o chamado dele. Mas as mulheres, elas são muito observadoras e ao mesmo tempo muito desconfiadas. É muito difícil você enganar uma mulher. E então ela chegou para ele e disse assim, eu quero convidar o senhor não vai dizer não, e o senhor nem pensa em dizer não. Como uma boa comerciante, uma boa empresária, ela sabia convencer. E uma boa mulher, o senhor vai almoçar, vai jantar lá em casa e vai levar esse menino aí, o seu discípulo. E ela então, lá perto, olhando mais de perto, analisando mais de perto, ela chegou a uma conclusão.
Há conclusões que a gente chega que muda toda a história da nossa vida até o último dia dela. A conclusão que ela chegou foi esta: esse não é um homem comum, não é um homem como todos os homens que andam por aí. Ele é um santo homem de Deus, ele tem um manto, ele tem um chamado, ele tem uma unção, ele é um homem separado para o uso de Deus. Ela chegou a essa conclusão. Mas ao chegar a essa conclusão, ela não parou por aí, ela tomou uma decisão. Ela disse ao seu marido: põe a mão no bolso, pega o talão de cheques, pega o cartão, porque nós vamos aumentar nossa casa, nós vamos fazer aqui um quarto, e vamos pôr uma cama, uma mesa, candeeiro, e esse homem, quando estiver aqui, ele vai ficar hospedado dentro da nossa casa. E ela então trouxe o homem de Deus e o seu discípulo para dentro da casa dela. Em outras palavras, ela estava trazendo o sobrenatural para dentro da sua casa. Ela estava trazendo a unção para dentro da sua casa. Ela não estava fazendo aquilo senão porque era uma mulher generosa. Ela não queria receber nada. O homem de Deus, ao entrar dentro daquele quarto, ele se sente constrangido e ele chama ela e fala: olha, o que você precisar do rei, eu falo com ele, ele te dá, ela não precisa de nada. O que você precisar do capitão da guarda, eu falo com ele, ele te dá. Falou: não preciso de nada. Eu não preciso de nada, eu só quero ser generosa, eu só quero servir. Mas ele então continua com aquele desejo de abençoá-la, de ajudá-la. E ele diz assim: Geazi, o que se há de fazer por essa mulher? E então Geazi diz: ela não tem filho, e o marido já é velho. Significava assim: esse homem, se ele morrer logo por causa da idade, ela fica na miséria, porque a mulher não herda nada. A mulher, ela vai entregar para o governo toda essa riqueza. Mas se ela tiver um filho, o filho herda e ela continua sendo dona. Então o profeta falou: aí está algo que eu posso ajudar ela. Aí está algo que eu posso ajudá-la. Chama ela aqui. Chamou ela, ele orou sobre o ventre dela, e dentro de 1 ano, nasceu um filho daquele ventre. O que eu quero dizer para você, irmãos, é uma coisa interessante. É que aquela mulher, quando ela fez um quarto, fez uma cama, comprou uma cama, quando ela colocou um candeeiro, ela não estava ali colocando uma cama, um candeeiro, um quarto, ela estava erigindo um altar. Como isso, apóstolo? Como é que é isso? Ela estava erigindo um altar. Sim, ela não estava fazendo cama ou um quarto, ela estava fazendo um altar. Porque Deus, Ele trabalha desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus trabalha com altares. O diabo também, que copia Deus, trabalha com altares. Sabe, quando você passa pela rua e vê aqueles despachos, aquelas galinhas, aquelas coisas, aquilo é um altar. O diabo, ele copia Deus nesta área. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai olhar primeiro para o teu altar, para o tamanho do teu altar. Se existe altar na sua vida, aí Ele vai te abençoar. Mas apóstolo, o que é altar? Altar é um lugar onde se oferece coisas para Deus. Altar é um lugar onde se sacrifica coisas para Deus. Quando a gente fala de altar, a gente tem que pensar: eu tenho a minha vida no altar, ou eu tenho um altar na minha vida? Qual que é a diferença? Quando a minha vida está no altar, eu sou aquela pessoa que eu sempre estou dando para Deus, oferecendo para Deus meus dons, meus talentos, meu tempo, meu dinheiro, minha família, tudo que é meu é de Deus. Quando eu tenho um altar na minha vida, eu sou aquela pessoa que só penso em receber, 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 receber. Então nós precisamos ter a vida no altar. É assim que Deus abençoa. Voltando, quando Deus quer te abençoar, Ele olha para o teu altar, se você tem altar.
Quando Satanás ele vai te destruir, ele pede também um altar. Eu me lembro alguns anos atrás, em Curitiba, um empresário estava separando da esposa e ele estava falindo a sua empresa. Me chamou para ir lá, eu fui num sábado que não tinha ninguém, só ele mais a esposa. E quando entramos naquela empresa, comecei a arrepiar muito, e não tinha vento, não tinha nada, as portas batiam, coisas rangiam, a gente se arrepiava e sentia a presença de demônios ali. E eu sou muito assim de descobrir aonde que está a legalidade dentro do lugar que o diabo está agindo. E eu comecei a andar por aquela empresa, e porta batia, e rangia, e eu repreendia. Cheguei na sala da presidência, tinha um negocinho assim, de madeira, todo talhado. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, não, isso aqui é alguém que veio fazer aqui um trabalho e deixou aqui, dizendo que isso ia dar muita sorte, ia nos abençoar muito. Eu falei, não, isso aí é um altar, está oferecido a algum demônio. É a legalidade de toda a destruição de você está ali. E a pessoa falou, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Eu falei, você tem que destruir esse altar aí do inimigo. Ele falou, como é que eu faço? Eu falei, se quiser me dá aí que eu levo lá para a igreja e segunda-feira eu queimo lá esse negócio. Na segunda, nós fomos beirando a calçada onde passava muita gente, eu taquei fogo naquele negócio. Irmãos, a gente não via nada, mas parece que saía demônio daquele negócio e entrava nas pessoas que estavam passando. As pessoas sentiam mal. As pessoas sentavam, as pessoas falavam, vou desmaiar. Aí eu comecei a olhar, olha, o mal está saindo daqui e está se espalhando por aí. Então, quando o inimigo, ele recebe um altar, ele vai para destruir a pessoa. Porque ele copiou isso de Deus. Mas Deus, ele olha para o altar. Agora, que tipo de altar você está falando, apóstolo? Irmãos, não estou falando mais de altar de pedra ou de altar de madeira. A Bíblia diz que hoje o altar são as obras dos filhos de Deus. Eu não tenho tempo para entrar na área doutrinária disso aqui, mas hoje os altares são as nossas obras. Nós erigimos altares no mundo invisível com as nossas obras. Quando você abre sua casa para uma célula, você está colocando uma pedrinha no altar. Quando você evangeliza alguém, quando você ganha alguém, quando você dá um abraço em alguém, quando você escreve um livro, quando você canta uma música, quando você faz um teatro, quando você visita uma penitenciária, quando você dizima, quando você oferta, você está criando altares. Você está me acompanhando? Diga amém. E quando Deus vai te abençoar, Ele olha o teu altar, porque todas essas obras no reino invisível vai sendo um altar muito grande. A gente vê muito isso em Mateus 8, um centurião, ele não era judeu, não era crente, mas ele tinha um empregado que ele amava muito, que estava à beira da morte, e ele sabia que só Jesus podia curar. Então, ele fala assim, eu sou romano, eu não posso ir até Jesus, Ele não vai me atender, eu não sou da religião dele, eu não sou do povo dele. Mas ele fala com um líder judeu, um sacerdote, fala com ele, para ele vir em casa curar. E o sacerdote chega e olha o argumento que ele usa para Jesus. Mestre, não é judeu, não é crente, não é da nossa religião, mas ele merece que o Senhor vá lá e cure o servo dele, porque ama a nossa nação, e ele sozinho construiu a nossa sinagoga, a nossa igreja, ele construiu sozinho, do bolso, do salário dele. O que esse líder estava falando? Senhor, ele tem altar, ele tem obras, a obra do amor, e a obra também do serviço financeiro. E Jesus na hora fala assim, eu irei e lhe darei saúde. E foi e curou o servo dele. Aí você vai até Atos, capítulo 10, um outro centurião, mesmo caso. E ele está lá querendo uma resposta, um milagre na vida dele, dos céus. E ele então fecha o olho, ora, quando ele abre o olho, vê um anjo na frente dele.
trazendo a resposta. E ele fala assim: mas olha, como que veio tão depressa a resposta? Eu nem sou crente, nem sou judeu, nem sirvo a esse Deus. Como que veio rápido? Olha a resposta do anjo: as tuas ofertas e a tua oração estão diante de Deus. Ele estava dizendo assim: você tem altar diante de Deus. Quando você orou, mesmo se você não é crente, mesmo se você não é judeu ainda, quando você orou, Deus viu o teu altar e me mandou vir rápido aqui. Então, Deus, Ele sempre vai olhar quando você tem altar. E essa mulher sunamita, quando ela construiu aquele altar com as suas obras, com a sua generosidade, quando ela construiu o altar da generosidade, ela era uma mulher estéril. E Deus usou o profeta para ela poder realizar o maior sonho da vida dela, que era dar à luz. Só que ela não sabia que o diabo vinha, quando aquele menino fosse um adolescente, ia matá-lo. E o diabo veio, colocou uma doença, matou o filho dela. O marido traz ele doente antes e põe no colo dela e fala assim: filha, mandou empregado, olha, está doente. Meio-dia, o menino morreu no colo dela. O que está morrendo no teu colo, irmão? É teu casamento? É tua família? É tuas finanças? É teu ministério? É tua afetividade? É tua alegria? Mas eu quero te dizer, quem tem altar pode até morrer, mas vai ressuscitar em nome de Jesus. Se você tem altar na tua vida, o que morrer não vai ficar morto, vai ressuscitar. Ela vai até atrás do profeta, deixa o menino morto em cima do altar, da cama que ela tinha feito. Você tem altar para pôr o que morreu na sua vida hoje diante de Deus para ele ressuscitar? Você tem obras diante dele? O rei Ezequias, o profeta disse: você vai morrer. Sabe o que ele foi fazer, irmãos? Ele foi falar do altar dele para Deus. Deus, veja que eu botei a Bíblia na mão de toda essa nação. Esse povo era idólatra. Eu derrubei os ídolos. Eu mandei os profetas falsos embora. Eu fiz, Senhor, eles te amarem. Senhor, olha para o meu altar. Olha para o meu altar, Senhor, o que eu fiz. E Deus pega o profeta lá na porta da cidade. Volta lá, ele tem altar. Diz para ele que vai viver mais 15 anos. Quando você tem altar, irmão, até a vontade de Deus, Deus ele olha para você. Você está me acompanhando até aqui? Diga amém. E essa mulher, quando o filho morre, o profeta vem e ressuscita. Mas quando ele ressuscita, já fala: vai embora daqui porque vai vir uma crise. Irmãos, veio uma crise tão grande que as mães cozinhavam os filhos para comer. Está lá na Bíblia isso. E 7 anos depois a crise acabou, ela voltou. E ela falou assim: eu não aceito ter perdido tudo. Tudo que era meu, os outros invadiu. Casa, sítio, tudo. Eu não tenho mais nada. Mas eu vou até o rei pedir restituição. E ela vai diante do rei. Quando ela chega diante do rei, Geazi está lá contando os milagres do profeta, o milagre que aconteceu no filho dela. E o rei então fala para ela: o que você está fazendo aqui? Ela disse: eu estou aqui porque eu não aceito perder. Eu quero de volta minha casa, meu sítio, meu comércio. E o rei disse: vai, eu vou te dar tudo de volta e ainda vou pagar os lucros para você de tudo. Quero dizer, não sei o que você perdeu, irmão, mas se você tem altar, Deus vai te devolver em nome de Jesus. Deus vai te devolver 7 vezes mais. Se você recebe, diga glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor e glorifica o nome dEle. Essa questão do altar, ela é tão impressionante. Eu fui chamado para pregar, pastor Cleito, lá em Juruti, no Pará. Você vai até Santarém, até ali, onde o vento está junto ao cisco. Aí você pega uma lancha jato e vai 7 horas no Rio Amazonas. Na beira do Rio Amazonas está essa cidadezinha chamada Juruti.
Eu já fui 4 vezes lá, fui agora recente. Primeira vez que eu fui lá, chegou uma mulher, uma senhora nova, lá do Pará, lá das entranhas da mata, olhou para mim assim e disse: pastor, quero convidar o senhor domingo para comer uma galinhada lá em casa. E eu não quero ouvir o senhor dizer não. Eu falei: vamos fazer esse sacrifício, comer uma galinhada, né? Aí vamos lá, cheguei lá, o pastor Messias, irmão, pastor Messias, olha a questão de visão. Uma cidadezinha, irmão, desse tamanhinho. Primeira vez que eu fui lá, eu falei: aqui é ão. Aqui o pastor entrou na cabeça dele. Ele é inho, porque ele é bem magrinho. Ele dorme na agulha e se cobre com a linha. Mas o homem para ter um pensamento grande. Quando eu falei ão, ele foi lá, irmãos, e moveu os irmãos da igrejinha na cidadezinha e comprou um terreno de 100 por 100. É uma quadra inteirinha. E começou a construir, está terminando agora uma igreja para 5.000 pessoas sentadas na cidadezinha, na beira do riozinho, não, riozão. Eu gosto de gente que pensa grande, Deus gosta de gente que pensa grande. Eu vou nadar lá na sua piscina ainda. Eu vou andar no seu carrão. Eu vou lá comer picanha naquela churrasqueira linda lá que você vai fazer lá na sua casa. Amém? Alô? Tem gente aí? Rapaz, a mulher chegou. Quando chegou, eu senti o cheiro da galinhada, as lombrigas já começaram a querer brigar uma com a outra. E a mulher veio com uma pasta dessa grossura assim. Eu falei: isso não vai dar certo. Vai atrasar. Ela falou: pastor, antes do senhor comer a galinhada, deixa eu cozinhar mais um pouco. Eu quero contar. Normalmente, quando os outros fazem essa cena, o negócio demora. Aí eu falei: então tá, irmã. Ela falou: o senhor esteve em Santarém fazendo a conferência um tempo atrás, eu fui lá. Por que eu fui, pastor? Peguei o barco, fui 7 horas de barco, mas fui lá. Porque falaram que o senhor ia estar lá, eu fui lá, e eu peguei aquela folha do sonho. Aqui, pastor, olha o que eu escrevi, que eu pedi aqui. Eu queria um jogo de cozinha laranja. Aí olha aqui, e foi me puxando. O jogo laranja. Eu pedi uns aparelhos de ar-condicionado de tantos BTUs. Aqui. Eu pedi para o meu marido sair das dívidas, que o meu marido era o homem que mais devia nessa cidade. Ele trabalha com esquadria metálica. Ali do lado é onde a gente aluga o salão que ele faz as esquadrias. E o fornecedor é de Manaus. Então ele pegava ferro de Manaus, mas não conseguia pagar o fornecedor. O fornecedor ligava direto para ele. E quando ele atendia, em vez de falar alô, ele falava um palavrão. Vem me pagar, seu. Aí você sabe o que vem, né? Aí, pastor, era uma vergonha. E a gente endividado, sem dinheiro, aluguel, vergonha, humilhação. Eu falei: eu quero, meu marido pague todas as dívidas, pague o fornecedor e que a gente prospere, porque a gente quer ajudar a obra, nós temos célula, temos tudo, nós queremos ajudar a obra. Mas sabe, apóstolo, a parte mais difícil para mim de tudo foi quando o Senhor distribuiu aquele envelope para a gente dar uma oferta de sacrifício. Aí eu lembrei assim que eu não tinha nada. Aí eu falei assim: Senhor, o que eu vou pôr? A única coisa que eu tinha, pastor, era R$300 do nosso aluguel. Só que o dono da casa é assim, o cara já sabe lidar com quem não paga. Então ele recebe em contagem regressiva. 20 dias ele fala: daqui 20 dias eu passo aí, Jarley. Daqui
19 dias eu passo aí. Daqui 15 dias eu passo aí. E dava o dia, ele batia lá. E se não tem o dinheiro, era uma brigaceira. E eu só com o dinheiro do aluguel. Falei, se eu der isso, vai ser uma vergonha para nós. Mas eu vou fazer um sacrifício. E ela pegou o dinheiro, colocou dentro do envelope, entregou. E ela disse, é a galinha cozinhando. E ela disse assim, pastor, o homem demorou 3 meses para vir receber. E quando ele veio receber, eu tinha os 3 aluguéis para pagar. E ela disse assim, pastor, meu marido pagou todas as contas aqui da cidade, pagou o fornecedor, ampliou o negócio dele, e o fornecedor dele leva ele naquelas reuniões gigantescas que tem lá em Manaus, e chama ele na frente e bate nas costas. Esse é o meu amigo Jarley. Honra, fala comigo, honra. E aí o Jarley quieto, né? Aquele homão assim, quieto. Aí ela falou assim, aí bem, fala você agora. Ele falou, vem cá pastor, vem cá. E levou eu para fora assim, falou, o senhor está vendo aquele terreno lá? É meu. Comprei. Está vendo aquele lote? Comprei. Está vendo aquele outro? Estou negociando. Está vendo esse onde nós estamos? Quando o senhor voltar da outra vez, não vai ser alugado, vai ser meu. Eu falei, uau! Em tão pouco tempo, o que Deus pode fazer, quando alguém muda a cabeça, quando alguém pratica um princípio. Eu voltei a segunda vez lá, e eles me levaram numa ilha que eles compraram, para plantar um monte de coisa, criar peixe, e vender peixe, e não sei o quê. E eu voltei a terceira vez lá e o pastor Messias me disse, está vendo a cobertura, a estrutura metálica da igreja toda para 5.000 pessoas, foi ele que fez. Um homem que se tornou um semeador, um abençoador. E eu fui agora lá, irmãos, o negócio lá era tão pobre quando eu fui, que os irmãos foram pegar eu num carro funerário. O nome do carro era Gargantão. Falaram, nós deixamos um defunto ali, vem pegar o senhor agora. Eu falei, tá bom. Andei 5 dias naquele carro funerário. Deus prosperou até o dono da funerária. Agora, vá orar para o dono de funerária, é terrível, né? Senhor, prospera esse homem. Você está falando, tem que morrer muita gente. Mas prosperou, aleluia. O Vitório, o nome dele é Vitório. Eu fui agora, ele já tem vários carros lá, o Gargantão já foi, bebia demais. Cara, quando está na miséria, até o carro bebe demais. Que negócio de doido. Aí eu cheguei lá agora, e eles me levaram para jantar, almoçar num restaurante lá, né? Um salão, metade desse, um pouco mais que a metade desse grandão, restaurantão, e gente, moto chegando para pegar marmita, para levar, e gente lá dentro. Aí veio o dono do restaurante, o apelido dele é Gago. Ele falou assim, pastor, daquelas vezes que o senhor veio aqui, eu tinha uma barraquinha que vendia sanduíche coberto de lona preta ali. Deus já me deu isso. Falei, aleluia. Eu gosto de ir para lá porque eu fico motivado, porque eu consigo ver o que eu estou pregando acontecendo na vida das pessoas. Eu volto animado, minha esposa sabe disso, eu volto empolgado. Aí o pastor me levou numa autopeça de um rapaz. Ele falou, da outra vez que o senhor esteve aqui, eu estava chegando na cidade. Eu estava com 90 protestos. De certo veio até fugido. E aí eu cheguei aqui e ele falou para mim, olha, fiz aquela campanha, fiz o meu sacrifício, fiz a minha oferta. Olha, já paguei todos os 90, todos os meus credores. O meu concorrente só tem um na cidade. Ele está lá no centro da cidade, ele é desonesto, ele vende sem nota. Eu estou aqui no meio desse mato, fora da cidade, aqui nesse lugar, e eu faço certinho, dou nota de tudo, e eu vendo mais do que ele.
Olha aqui, pastor, fiz isso aqui só para receber gente quando vem para os encontros com Deus. Eu sou dizimista, eu sou primicista. O senhor veio aqui, eu fiz a minha semeadura e agora eu vou fazer também. E é lindo a gente ver aquela fé viva, primitiva das pessoas que não questiona na cabeça, que não racionaliza, mas que elas ouvem e praticam e em seguida, 6, 8 meses, 1 ano depois, já tem testemunhos tremendos. Porque ninguém consegue vencer a Deus no dar. Quanto mais nós damos para Deus, mais Deus tem para nos dar. É um princípio poderoso este. Quero contar um pouquinho para ir fechando aqui. Dar um testemunho pessoal meu. Eu creio que foi aqui que eu tive em 95. Ou se não foi aqui, foi na outra igreja do pastor Aías. E o ano de 95, irmão, pense num homem que estava arrasado, acabado, fisicamente, emocionalmente. 2008, a esposa contraiu câncer. Aí eu fiquei quase 3 anos tratando. 2011 ela morreu. Fiquei com 2 filhos pequenos, um com síndrome de pânico, outra com déficit de atenção. Uma igreja grande, pastoreando sozinho. E eu fui levando. Quando passou o período do luto, eu comecei a orar por alguém. E apareciam algumas situações, mas Deus não dava o sinal verde. E aí quando foi chegando 2015, final de 2015, o ano estava terminando, acho que foi aqui que eu vim, eu terminei aqui e estava voltando para Curitiba. Mas muito mal mesmo. E quando eu estou pegando o caminho para Curitiba, aqui é saída para Curitiba, o Espírito Santo fala no meu coração: Cristiano, não volte para Curitiba, vai visitar a sua irmã. Minha irmã mora do outro lado de São Paulo, a uns 50 quilômetros daqui. Nós somos lá agora. E vá lá e dê uma oferta para ela. Eu falei, então nem adianta, acho que não é nem o senhor que está falando, porque o senhor sabe que esse ano foi o pior ano financeiro da minha vida. Que ano horrível em tudo, Senhor. Não tem dinheiro, o senhor sabe que não tem. Aí ele falou assim, você tem cartão? Eu falei, o senhor sabe que eu tenho, então vai. Eu pensei assim, será que a minha irmã tem maquininha agora? Será que ela está em algum ramo, né? Mas eu aprendi uma coisa, irmão. Deus fala, por mais esdrúxulo que seja, eu aprendi a obedecer. Né? A dor ensina a gemer e a gente aprende a obedecer, mesmo que a coisa seja doida. A vaca sobe no fio. Eu fui lá, cheguei lá. Aí uns tempos atrás, antes disso, alguém da família tinha ligado para mim dizendo que o marido dela tinha convertido. E que o marido dela tinha ido para uma igreja, pena que foi a igreja que ele foi. Porque, olha, Cristiano, uma igreja que pede 4, 5 ofertas durante um culto. Sabe aquelas igrejas dinheiristas? Eu falei, já ia eu entrando no ritmo. Ia murmurar junto, mas de repente o Espírito Santo, não murmura, Cristiano. Se Deus pôs ele lá, é porque Deus tem um propósito nisso. Aí eu desconversei e tal, e a pessoa insistindo, porque o cara fala, agora é oferta para televisão, lá está ele dando. Agora é oferta para missão, está lá ele dando. Agora é oferta para o aluguel, está lá ele dando no mesmo culto. Tipo assim, o bicho é trouxa. Aí, eu chego lá, e a minha irmã começa a falar comigo. Pois é, Cris, seguinte, nós nunca tínhamos uma casa aqui em São Paulo, e o irmão dele, milagrosamente chegou para ele e falou assim, eu quero te dar metade do meu terreno de papel passado para você construir. Aí eu até murmurei depois, eu falei, o que adianta ter um terrenão desse caro, que a gente nunca ia poder comprar, não tem dinheiro mesmo, e não ter dinheiro para um tijolo. Aí passou-se uns dias, o mesmo irmão chegou e falou, tem uma economia que eu fiz ao longo da vida, e eu quero dar esse dinheiro para você fazer o que der, para você sair do aluguel e entrar aí. E deu uma quantia alta para ele.
E eu chego lá e ela me conta essa história, e ela fala, eu já saí do aluguel, fui morar de favor na casa de uma amiga, e agora acabou o dinheiro, acabou tudo, e a casa não tem porta, e o banheiro não tem porta, e a cozinha não tem pia. E o Espírito Santo falou, é por isso que você está aqui. Irmão, falei, onde é o material de construção mais próximo? Fui lá, passei um crédito lá, 10 vezes. Falei, estou indo, fui. Já fiz o que não podia fazer, fora do orçamento. Aí eu chego lá em Curitiba, todo mês de dezembro tem uma conferência de finanças, chamada Jeová Jiré, onde a igreja toda sacrifica, e há um tempo de milagres muito grande. E eu, como pastor, eu entendo que eu tenho que ser o primeiro. E eu vou lá na frente e falo quanto Deus me falou, e cada ano é uma oferta maior que a outra, e faço. Eu falei, de onde desenterrei dinheiro, não sei de onde, fiz a minha oferta de sacrifício, cansado, estressado, tão estressado que quando o ano está terminando, o Espírito Santo falou no meu coração, vai para a casa da tua irmã nos Estados Unidos e se enfurna lá uns dias de descanso, senão você vai morrer. Eu ouvi o Tiririca falando no meu ouvido, você vai morrer. E quando o Espírito Santo fala, irmão, é terrível. E eu falei, Senhor, então eu vou morrer, porque eu não tenho dinheiro para passagem. Foi tudo. Foi um ano que eu tive que desfazer de um monte de coisa. O Espírito Santo falou, vou dar um jeito. Passou uns dias, o telefone tocou, um pastor de Miami. Cristiano, você pode vir fazer uma conferência aqui na nossa igreja para os empresários? Eu falei, posso. Venha então e tal. É tal dia, nós já marcamos assim e tal. E eu só pensando num detalhe. A passagem. Porque eu ia, agora eu já vou e fico lá. Eu falei, e aí, a passagem, eu compro aqui ou você compra aí? Não pode perder a pose. Aí ele falou, não, os jovens já arrumaram aqui, e o dinheiro está aqui, é só você falar, eles compram. E eu estou lá. Cheguei lá, juntei força e tudo, vamos fazer essa conferência, depois descanso, vou para Atlanta, na casa da minha irmã e tal, fazendo planos. Era 2 igrejas, preguei numa, no outro dia eu vou pregar, noutra tinha um casal de Manaus. Aí o casal me chamou num canto, e Deus me usou em profecia para eles, e eu vou levantando, e ele fala, espere aí pastor. E Deus mandou dar uma oferta para o senhor. E arrancou R$50 e me deu. Eu falei, amém, irmão. Aí no outro dia, eu estou noutra igreja pregando, na sede, está lá o casal. No final, o irmão veio com aquele rostão de amazonense, né? Tudo bem, pastor? Tudo bem, irmão. O irmão ainda está com aquela oferta que eu te dei? Eu falei, por acaso estou. Você podia me devolver? Eu falei, 2015 foi horrível, mas ninguém pediu oferta de volta. Esse vai ser pior. Falei, pois, vê a cara de gato de bota, né? Pois não, irmão. Aí ele riu na minha cara e falou assim, pastor, Deus, por isso que eu gosto das mulheres, Deus falou com a minha esposa que eu dei a oferta errada para o senhor. Era outra, me deu 4 mil. $1.000. Falei, o obrigado não pode ser diferente. Falei, obrigado, irmão. Aí eu fiz a conferência, né, porque o trato era eu ir lá e ministrar para ele ministrar para mim em Curitiba e tudo. Aí no final da conferência, veio um irmão com um envelope branco na mão. Me entregou uma oferta, $3.000, a 4 por 1. Soma aí. Falei, opa. Aí eu vou para Washington fazer uma conferência numa igreja de irmãos muito pobrezinhos e tudo. Aquele pessoal lá do, como é que fala? Que é esse que usa turbante lá? Como é que é o que usa burca? Como é que é?
muçulmano, um casal, uma mulher muçulmana e o filho se converteu, aceitou Jesus. É um negócio lindo de ver. Até achei interessante que ela falava assim: agora o meu marido vai tentar nos matar por ter feito isso. E o filho falava: papai vai tentar nos matar por fazer isso, mas nós não vamos mudar, nós queremos Jesus. Amém. Aí foi muito gostoso. No final, eu estou indo para a casa da minha irmã, chega um irmão com um envelope também, mais $3.000. Aí eu quero te ensinar uma coisa. Quando começar a vir muito dinheiro na tua mão, ou seja, dinheiro que você não estava esperando, se liga, como diz o pastor, se liga, meu. Porque Deus está te dando com um propósito lá na frente. Não fica gastando à toa não. Por que será que está vindo dinheiro na minha mão? O que será que Deus está preparando de propósito na frente? Pensa assim. E aí eu voltei para Curitiba, acabou cheio de dólar. Ia para não trazer nada e voltei cheio de dólar. Ok, guardei lá. Aí no meu coração, meu filho estava com crise de ansiedade, de pânico há 3 anos. E Deus me direcionou para ir lá em Palmas, no Tocantins, assistir um seminário de libertação com uma pastora. E Deus falou no meu coração: vai lá e senta os 5 dias lá. Ouça aquela mulher, porque eu vou dar a chave da libertação do seu filho. E eu fui. A importância de você participar de algo assim. E eu fiquei lá. Era dia e noite, não era só noite não. Dia e noite. E eu peguei então um avião, fui até Palmas, peguei um ônibus e fui até uma fazenda. E cheguei de noitinha. E de repente estava todo mundo lá trabalhando para etiquetar as malas. E veio uma moça etiquetando mala. Quando eu olho para ela, o Espírito Santo fala: essa aí vai ser sua esposa. Eu falei: opa, deixa eu ver direito esse negócio, porque eu sei quando está muito tempo viúvo ou sozinho, você olha para um cabo de vassoura, é a tua esposa. Você vai casar com essa vassoura aí. Então a gente fica meio assim, louco. Fica meio varrido assim. Aí eu falei: deixa eu confirmar. Não é. Não, acho que é de mim, acho que não é, não sei o quê. Mas eu logo agora, só olhando aqui, o que será que é isso? E Deus é. E era. 4 meses depois, nós casamos. Mas peraí. Ela veio etiquetando a mala, etiquetou meu coração. Mas vamos rebobinar a fita um pouco, ver a história dela. Eu até contei da outra vez aqui, mas eu gostaria de repetir, porque está em cima do princípio de altares. Ela sai de Juiz de Fora, vai tentar a vida no Rio de Janeiro. Primeira coisa boa que aconteceu, ela se converte na igreja do pastor Silas Malafaia. Deus deu uma profissão para ela, ser uma manicure. E de repente, sem que ela entenda nada, aquelas coisas malucas do destino, ela está dentro da casa do pastor Silas, fazendo a unha da pastora Elisete. Mas a pastora Elisete não trata ela como uma manicure apenas, mas acolhe ela como uma discípula. Ela havia perdido os pais recentemente, os 2, com diferença de 1 ano. E de repente ela está indicada pela pastora Elisete na casa de todas essas pessoas famosas lá do Rio de Janeiro, Eixela, fazendo amizade com todas elas, tratando da unha delas e fazendo amizades com elas. Ela nem sabia porque, de repente, todas essas pessoas estavam ensinando ela, falando de ministério para ela, ela vendo coisas que tinha que fazer, né? Aí ela pede que todo o grupo de intercessão lá do pastor Silas, que é liderado pela família dele, comece a orar para que ela quer casar, ela não quer ter mais relacionamentos furtivos ou coisa assim como tinha antes. Ela queria agora casar com um servo de Deus, um homem de Deus. E aí eles começam a orar, e nisso acho que vão alguns anos orando. Grupo forte de intercessão orando. Por isso que eu digo que às vezes a gente tem que juntar alguma coisa a mais com a oração, igual eu falei ontem.
Aí um dia a pastora Elisete fala com ela, vai com a minha filha lá em Goiás, numa conferência da pastora sobre libertação, vão lá, vai com ela, vai acompanhando. E ela chega lá, não nesse dia, antes. E ela então se apaixona pelo ministério daquela pastora, em uma coisa inexplicável, algo que atraía ela pela pastora, pelo ministério dela, a ponto que começa a vir na cabeça dela uma ideia: eu vou largar da minha profissão, vou largar de tudo, e se a pastora Elisete confirmar isso comigo, eu vou servir essa mulher, o ministério dela. E ela chega para essa pastora, eu estou contando assim, rápido por causa do tempo, e ela chega para essa pastora e fala: Deus me falou que é para eu servir a senhora, fazer seu chazinho, para eu fazer sua agenda, o que a senhora precisar eu vou fazer, e Deus me falou, eu vou pegar a chave do meu carro, eu te dou, Deus mandou dar, é seu esse carro, minhas roupas, meus sapatos, meus livros, tudo seu. Deus não... Aí acho que passou alguma coisa pela cabeça da pastora, porque os amigos e os parentes passou. Mas a pastora, uma mulher de Deus, ela falou: filha, eu vou orar, não posso te pagar, não tenho como te pagar, mas eu vou orar, se Deus falar. E ela orou e Deus falou: aceita, eu estou nesse negócio. E agora ela faz esse altar. Além de anos de oração, de alguém orando por ela, ela faz esse altar. Ela não dá qualquer coisa, ela dá tudo. Dá a si, dá dom, talento. E esse acampamento lá em Palmas é um milionário que tem lá, dono da empresa de ônibus que ele já vendeu, que ele fez um acampamento de primeiro mundo só para essa pastora fazer só o evento dela lá. É um negócio gigantesco, de primeiro mundo, cozinha, auditório, lá no meio da fazenda dele. E então ela ia antes, junto com os poucos membros da equipe, e passava uma semana antes, lavando quarto, lavando banheiro, lavando privada, lavando lençol, limpando, para receber 100, 150, 200 pessoas que iria chegar, servindo, fazendo altares, aumentando o altar. E aí, durante a conferência, ela que já tinha ajudado a limpar, feito esforço, tudo arrebentado, ela ia atender as pessoas que vinham, porque o povo é atendido. Então, de manhã à noite, ela atendendo gente. E quando saía dali, ia ver os livros. Quando saía dos livros, ia etiquetar as malas, servindo, fazendo altares, sem ganhar nada, mas com uma satisfação, uma gratificação. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Ela não estava fazendo para casar, ela não estava fazendo, nem pensando nisso, ela só estava seguindo o seu coração e o que o Espírito Santo tinha dito. E naquela noite, quando ela está fazendo altares, ela chega etiquetando as malas, e o Espírito Santo fala no meu coração sofrido, cansado, de filhos problemáticos, pastoreando uma igreja sozinha, ali todo abatido, aguentando com as últimas forças. Deus fala: essa vai ser a sua esposa. 4 meses depois, nos casamos. E eu entendi por que Deus colocou tanto dinheiro na minha mão logo no mês de dezembro, porque casar dá despesa. Então, quando a gente teve que casar ali, sentimos que era para casar, e eu mesmo não podia esperar muito tempo mais pelas circunstâncias, e então a gente tinha o dinheiro para fazer uma festa, e Deus preparou, foi acho que 2 festas, que patrocinaram lá, os amigos dela. Então, e eu não entendi, por exemplo, meu cunhado mesmo. Por que Deus coloca ele numa igreja que ele tem que dar 4, 5 ofertas num dia? Aí o Espírito Santo falou no meu coração: Deus queria dar um terreno, Deus queria dar em tempo recorde uma casa para ele. E Deus então levou ele num lugar que ele tinha que semear num domingo só, várias vezes, para ele ter uma colheita sobrenatural. Você está conseguindo entender esse princípio? Diga amém. Então,
meus irmãos, ninguém consegue vencer a Deus no dar, na generosidade. Quanto mais a gente dá para Deus, e às vezes Deus vai levar a gente a fazer isso igual fez em 2015 comigo. Às vezes você não tem nada, você se obrigou já a vender um monte de coisa para cobrir um monte de compromisso, e o baú está vazio, a conta está vazia, e Deus começa a falar: semeia aqui, semeia ali, semeia lá. Mas Senhor, por que não falou antes, quando eu tinha dinheiro, quando eu estava com o meu orçamento equilibrado? E Deus está dizendo: faça agora, porque eu estou preparando uma colheita maravilhosa para você ali na frente. Ele fala: dê para o seu dinheiro do aluguel, eu vou segurar o dono da casa por 3 meses, eu mexo na cabeça dele, ele esquece, mas faça agora, porque eu vou fazer um milagre na sua vida. Então, nós temos que ser construtores de altares. Fechando aqui, irmão, só para falar isso, eu tenho um tempinho aqui. Nesse período que eu falo para vocês, 2011, era muita tristeza, era muito abatimento de ver o seu filho ali, 3 anos que eu tinha que pegar ele todo dia, com ânsia de vômito, branco, sem comer, sem beber, grudar ele, levar ele para a escola, 3 anos, sentar ele na cadeira, 3 anos ali, o 4 vê sua filha, a professora chamando, fala interna numa escola de criança excepcional, porque ela é isso. E pastoreando uma igreja, e você vê todos os casaizinhos ali, saindo abraçadinho da igreja, você vai nas festas, os casais juntos. E às vezes chegava perto de casal de pastores, de irmão da igreja, que estava de mãozinha dada assim, um falava para o outro, eu tenho bom de ouvido, né? Um falava para o outro: sai de perto, não vamos fazer carinho para o outro perto dele não, senão vai magoar ele, que ele não tem quem fazer carinho. E viver uma realidade desse jeito, e eu fiquei sofrendo, às vezes dava crise de pânico na hora de pregar. Eu via só uma nuvem na minha frente assim, não via mais ninguém, mas eu subia e falava: vou pregar. E eu fiquei tão fraco que eu não aguentava segurar o microfone, e eu tremia assim com o peso do microfone. E tinha colegas que falaram: ele está com aquele mal da pessoa que treme demais, ele pegou aquela doença. Mas eu nunca parei de pregar, nunca parei de fazer conferência, nunca parei. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sabia, eu tenho que continuar fazendo altar. A coisa está feia, a coisa está ruim, a coisa está difícil, pesou para o meu lado. Eu tenho filho doente, eu tenho uma igreja, eu tenho a mim, eu tenho que conquistar uma pessoa. Eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar cego, eu vou pregar vendo uma nuvem, eu vou pregar tremendo, eu vou pregar do jeito que for, do jeito que der, porque eu quero fazer altar, e Deus vai responder em cima desse altar. Não pare de fazer altar, não pare de vir para o culto, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de dizimar, não pare de ofertar, não pare de tocar, não pare de fazer teatro, não pare de evangelizar, não pare de falar do amor de Deus, não pare de fazer altar, mesmo com sacrifício, com dor, tremendo, com pânico, com ansiedade. Não pare, vá fazendo, porque o teu altar diante de Deus vai estar aumentando. Aleluia. Gostaria de convidar você a ficar em pé na presença de Deus. O pessoal do louvor já está aqui. Amanhã vai ser uma noite do sobrenatural. Fala comigo assim: eu vou continuar fazendo altar. Bate no ombro do irmão e fala: irmão, não para de fazer altar. Porque é no altar que Deus vai responder. Ah, meu irmão, é no altar que Deus vai responder. Hoje é tão gostoso, a alegria de ter um filho, ter uma esposa, de estar pastoreando, de ver a igreja bem de novo, de Deus ter nos abençoado financeiramente, de ver as coisas entrando na normalidade, de não ver sequelas na gente, porque Deus, Ele entra na fornalha com a gente. Ele não livra da fornalha às vezes, mas Ele entra junto. Ele não livra do leão às vezes, mas Ele tapa a boca do leão. Mas nunca pare de fazer altar, não desista de Deus. Às vezes você vai estar lá com uma doença no teu corpo que não consegue nem andar, e vai aparecer alguém e falar: ora por mim para Deus me curar. Ore, faça altar.
Talvez você vai estar com um problema terrível dentro da sua casa, e chega alguém e fala de um problema terrível que tem em casa. Aconselhe, ore, faça altar. Faça altar, não pare de fazer altar. Suba a cantar, mesmo que você faça isso chorando. Entrega teu dízimo, mesmo que aquilo você olhe e fale: nossa, está precisando disso. Entregue a sua oferta, mesmo quando você fala: meu Deus, meu Deus, meu Deus, está faltando para o pãozinho, meu Deus. Entrega, faça altar, porque Deus vai responder mais na frente nesse altar. Eu vou pedir aos irmãos que passem distribuindo para você esse envelope. Eu vou fazer um ato profético com você. Amanhã, no encerramento, eu vou pedir a você que entregue uma oferta. Essa oferta é para o ministério seu aqui, para a sua igreja, para os seus projetos. Mas não é uma oferta comum, é uma oferta de sacrifício, é uma oferta de dor. É uma oferta que Deus vai falar a quantia com você. Não é uma oferta que você dá normalmente. É o seu Isaac. Deus não pede o Isaac todo dia, todo culto, todo domingo. Mas de vez em quando Deus visita e fala: dê o seu Isaac. Faça um sacrifício. Vá no altar com um sacrifício financeiro, porque eu quero abençoar a sua vida. O pastor dessa igreja não faz isso todo domingo, não faz isso todos os meses, mas aprove que hoje Deus está visitando você e falando: eu quero que você coloque mais uma pedra no seu altar. E talvez essa pedra você vai colocar em favor de uma cura, de uma libertação. Se você não tem uma quantia para dar de uma vez, parcele. Ore a Deus pela quantia. Se doer é sacrifício, se fizer falta é sacrifício. Não sei, às vezes Deus fala o carro, Deus fala a casa, Deus fala ouro, Deus fala um mês inteiro, uma semana. Deus, Ele fala nitidamente no nosso coração, igual falou em 2015 comigo. Então vou pedir aos irmãos que passem. Se você é da fé, se você quer provocar um milagre de Deus, pega esse envelope aí agora e deixa Deus te usar para você entregar amanhã na presença de Deus. Os irmãos estão passando já? Eu não consigo ver direito. Está passando? Então tá, segura na sua mão, nós vamos orar, vamos cantar. Eu tenho mais 7 minutos, e nesses 7 minutos o céu vai descer neste lugar. Aleluia, nós vamos orar mais uma vez.